Queria falar de um tema aí que é meio. Creio que já é um tema bem saturado, mas é necessário falar porque o temazinho complicado é o salário do clero, o salário da parte clerical das denominações evangélicas, né? Recentemente estivemos fazendo um estudo da palavra de Deus na casa de um irmão e fomos perguntados a respeito desse problema na igreja, na denominação evangélica. E esse tema já está batido já. Isso aí é uma coisa que os cristãos já deviam estar sabendo de cor, né? O dízimo não é bíblico. O dízimo praticado pelas denominações não faz parte da Bíblia. Porque o dízimo bíblico foi praticado antes da lei de Moisés e depois. Foi estabelecido como lei para a nação de Israel através de Moisés. O Novo Testamento não dá nenhuma base para cobrança de dízimos. Nós, como a nossa nação hoje, seria impossível dizimar, porque nós temos uma nação que não é agrícola, assim dizendo, né? Nós estamos na cidade. Só que o dízimo é o seguinte, uma coisa tem que ser estabelecida. A falsidade dos sacerdotes atuais, né? A mentira que eles têm pregado a respeito dessa prática, essa prática usada hoje pelos pastores evangélicos, uma prática anticristã. Eles pedem 10% do que as pessoas ganham, mais as ofertas, que eles chamam de ofertas, né? E usam Malaquias 3:10, o famoso 3:10 Malaquias. Coitado do Malaquias, não pregou nada disso. Só que parece que quem tirou o povo do deserto foi Malaquias e não Moisés. Só que quem deu a lei de Moisés, quem deu a lei, Deus deu a lei a Moisés e estabeleceu o dízimo a Moisés, ali no capítulo 14 de Deuteronômio, que aliás é muitos anos antes do nosso amado irmão Malaquias. Olha só, vamos estar lendo aqui 14 de Deuteronômio, versículo 22. Deuteronômio 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do seu campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor Deus todos os dias, Senhor teu Deus. Agora, vamos ver a coisa. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. A palavra dízimo aqui não é 10%, mas sim a 10ª parte. Ou o décimo, né? O décimo. E está claramente aqui de todo o fruto da sua semente, que cada ano recolher no seu campo. Então o dízimo era anual e não mensal. Hoje as pessoas recebem por mês, não interessa. Se querem praticar, pelo menos pratiquem de acordo com está a escritura. Tentem pelo menos, né? Aí, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos. Olha que maravilha, cara. Do teu grão e do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias da sua vida. Então, o dízimo inicialmente recolhido anualmente, cada ano, é um dízimo a ser comido pelo dizimista. Então não adianta você estrebuchar, espernear, ficar possuído pelo espírito do mamon, querendo dinheiro na sua igreja, porque você está errado. Se você ensinar a sua denominação, você tem que ensinar por Moisés. Foi através dele que Deus estabeleceu o dízimo à nação de Israel.
Então vemos aqui que o dízimo era comido pelo dizimista, né, no ano da sua recolha. O versículo 24 diz assim, olha só que maravilha. Quando o caminho for tão comprido que o não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Olha, agora eles vão ficar felizes. Não, tá vendo? O dízimo pode ser dado em dinheiro. Aqui tem um problema muito grande. O lugar que Deus ia escolher como para habitar o seu nome, que mais à frente foi a cidade de Jerusalém, quando Davi estabeleceu como capital de Israel, e Salomão ali edificou o templo, Deus está falando a Moisés está falando ao povo justamente desse, Deus falando a Moisés e Moisés repassando ao povo, desse lugar. Então, as tribos que estavam longe do centro, elas não iam sair carregando vaca, ovelha, um monte de sacaria para cima e para baixo. Então o que elas iam fazer? Quando o lugar era longe, um exemplo mais direto é, se a capital, se hoje nós fôssemos Jerusalém naquele tempo, e a capital do Brasil é Brasília, numa época que não tinha transporte, né, como a gente tem hoje. Então você não ia sair arrastando boi, vaca e tudo quanto é coisa por daqui para Brasília, no caso, que era o caso ali. Mas você ia vender. Pegar o dinheiro na sua mão, versículo 24 diz, 25. Aí o 26 diz assim, aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebidas fortes, e por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te tu e tua casa. Olha que maravilha. Então o dízimo foi estabelecido por Moisés, através de Moisés, pelo Senhor Deus, a uma nação chamada Israel, né? Que levasse os décimos das suas vacas e do seu rebanho e a 10ª parte daquilo que se recolhia, sendo a ser tirado as primícias. Então o dizimista comeria desse dízimo. Era um culto de ação de graças, como vemos aqui. Quando esse lugar fosse longe, das tribos mais distantes do centro, dali que seria Jerusalém, esse dízimo seria vendido e pegado o dinheiro e chegando lá comprado. Nós vemos esse episódio acontecendo, a venda, o comércio que foi feito lá nos evangelhos, que a Bíblia diz que Jesus chega e derruba tudo, porque estava se fazendo o comércio da casa de Deus, que era o templo de Jerusalém. Eles pegaram esse versículo e adotaram lá uma política de vender as coisas lá. Porque sabia que as pessoas iam todo mês, todo ano, assim, ofertar em Jerusalém. Então os fariseus, os saduceus e os pilantras da época começaram a vender as coisas lá, e Jesus fez e acabou com isso. Então o dízimo era comido pelo dizimista. Quando era longe o lugar, ele vendia, pegava esse dinheiro, chegando lá comprava novamente aquilo que fosse da sua vontade, ou vaca, ou qualquer coisa, e comeria, ali oferecendo ao Senhor. Então, acabando com esse sofisma do dízimo, quem deu a lei do dízimo foi Deus a Moisés. Alguns vão argumentar, Melquisedeque, Abraão, lógico. Isso aquilo é antes da aliança e foi dado de uma batalha que Abraão ganhou, que ali tomou de alguns reis e deu só o despojo da guerra. Continuando, diz assim, porém, essa parte que os pastores não vão gostar também, né? Porém não desampararás o levita que está dentro da tua porta, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e recolherás dentro das suas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas, e comerão, e fartar-se-ão, porque o Senhor teu Deus, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das suas mãos. Então, o dízimo do levita, porque o levita não plantava, não recebeu uma terra para plantar, por ser o oficial, a tribo de Levi, ela foi a tribo que foi encarregada das coisas do Senhor, do templo. Mais para frente, na época de Moisés, da função sacerdotal, ali com o tabernáculo. Então, Deus está falando a Moisés, o povo ainda não entrou na terra prometida.
E os levitas, ao final de 3 anos, ele tiraria, aí sim, né, os irmãos tirariam a parte que cabia ao levita e ele deixaria ali, ó, tá vendo? E recolherás as tuas portas. Então virá o levita, porque não tem parte nelas contigo, o estrangeiro, órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então o terceiro ano era separado o dízimo aos levitas. Então o dízimo foi estabelecido por Moisés, não por Malaquias, né? Como eles querem, como eles tentam usurpar, mentir para o povo. Muitos vão usar a passagem tão conhecida quanto no meio, acho que é a parte mais conhecida dos cristãos, que eles gostam de usar, né? Eles gostam de usar essa aqui, ó. Só que eles não leem tudo, o versículo 3, o capítulo 3 inteiro, só leem a parte 10. Olha só. O 3 Malaquias do começo, para quem não sabe, Malaquias começa do versículo 1, não do versículo 10, né? Quer dizer, eles gostam também do 8. Eles preferem colocar só o 10, que é mais chamativo. O 3, Malaquias diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o meu caminho perante mim. De repente virá o seu templo e o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma profecia acerca de João Batista e do Senhor Jesus. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo de ourives, como um sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro prata. Então o Senhor trarão as ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que juram falsamente, os que defraudam o diarista em seu salário. Olha aqui, tem muitos aí que são patrões, defraudam os seus funcionários e não leem essa passagem. E a viúva e órfão, e pervertem o direito do estrangeiro. Não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes, tornando-vos a mim, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, eles vão gostar dessa parte. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldições seus amaldiçoados, porque mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei de mim prova nisto, diz o Senhor, que se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para o recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. E a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, eles vão pegar essa passagem, né? Podíamos ler tudo, e vão dizer assim, ó, tá vendo? Você tem que trazer o dinheiro na igreja, senão Deus não repreende o devorador. É lógico que esse devorador, segundo eles, né? Segundo eles vão ler aqui, ó. Olha quem eles vão ler. Eles vão chegar à conclusão que o devorador é esse aqui. Eles vão dizer que o devorador é o de Joel. Eles vão fazer uma verdadeira colcha de retalhos. Até para colocar aquela música, né? Aquela colcha de retalhos que tu fizeste. Aqui, ó. Eles vão falar aqui. Vamos usar aqui a parte de Joel que fala sobre a locusta, né? Aquela coisa toda. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel, ouvi isto. Vós anciões escutai, todos os moradores da terra, porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos aos seus filhos, e os filhos desse a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu.
Despertai-vos bêbados, chorai e gemei todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um velho lobo. Aí, eles vão usar essa passagem aqui para poder credibilizar, falando que o devorador lá é um demônio, mas só que o próprio Deus diz que o meu exército que eu enviei contra vós. Ou seja, o povo não estava dando o fruto do campo, né? Não estava dando as plantações, e Deus estava enviando os gafanhotos e as lagartas para comerem. Então nem eles comiam, eles não davam, mas também não comiam. Você vai ver na Amós 4 que Deus deu para eles brancura de dentes. Eles procuravam dizimar de 3 em 3 dias, mas mesmo assim o Senhor não... Porque não era o ato de dar, mas era com a intenção de dar, de ajudar. Mas o dízimo era obrigatório. Mas o próprio capítulo ali de Malaquias fala que era necessário estar em comunhão com Deus, para que essa oferta não fosse vã. Aí, eles vão usar aqui a passagem que Jesus fala sobre o dízimo, né? O dízimo eles vão gostar aqui, ó. Aqui, 23, Mateus. Lembrando que a nova aliança começa inicialmente com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus está anunciando a nova aliança, mas ainda é necessário que ele morra e ressuscite para que ela comece a valer. Então Jesus está falando que é de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o hortelã, o endro e o cominho, mas desprezais o juízo, o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aí eles vão dizer assim, ó, tá vendo? Ó, o problema aqui é que tinha que dar o dízimo, só que tinha que ser honesto a Deus. Certo, no Antigo Testamento é isso mesmo que Deus fala. E a repreensão que Deus faz aos fariseus é justamente essa. De eles darem o menor das menores sementes, mas serem totalmente ímpios. Então Deus disse, olha, vocês devem fazer isso, mas não devem negligenciar o mais importante. Então aqui não é uma afirmação que é para fazer no Novo Testamento. Sim, que Jesus ainda está anunciando a lei, está ainda no período da lei, que ainda não cravou-a na cruz, e está colocando como uma coisa a ser feita, como ele mandou o cego, o aleijado, eles se apresentarem ao sacerdote. Então, depois da morte de Cristo, a lei de Moisés do Sinai foi revogada nos sacrifícios, que incluía o dízimo. Para aqueles que querem ser contenciosos, eles poderiam ler. Muitos vão dizer assim, olha, Melquisedeque, aqui vamos usar aquela passagem lá de Gênesis, falando que Abraão deu a Melquisedeque, só que a Bíblia dá a resposta para isso também. Olha aqui, 7 de Hebreus. Esse capítulo, essa passagem é maravilhosa, porque ela vai nos dar a verdadeira essência do Novo Testamento, que fala sobre o dízimo. Olha só. Vamos começar do versículo 1. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou. Certo? A quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, Abraão deu o dízimo, a passagem aqui está dizendo, e a lei levítica, que saiu dos lombos de Abraão, eles continuavam recebendo, porque certamente quando essa carta foi escrita, o templo de Jerusalém não tinha sido destruído ainda, porque
Depois que o templo de Jerusalém foi destruído, essa prática foi banida no ano 70 da nossa era. E ele fala aqui, ó, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que o tenham sido dos ombros de Abraão, saído do ombro de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinha promessa, o que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, o menor, que era Abraão, foi abençoado pelo maior, que era uma figura de Cristo, Melquisedeque. E aqui certamente tomam dízimos, aqui ele diz, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Né? E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Ou seja, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Está dizendo assim que até os sacerdotes da tribo de Levi também tinham que pagar o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio do Levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantar segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então aqui está falando de uma mudança de sacerdócio. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, está falando de dízimo, não necessitaria de uma mudança de sacerdócio. Jesus é da tribo de Judá, lembre-se disso, não da de Levi. Porque mudando o sacerdócio também se faz também a mudança da lei. Guarde isso. Porque aquele quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, a qual ninguém serviu no altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor Jesus procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então há uma mudança de sacerdócio levítico para sacerdócio da tribo de Judá. E Moisés nem sabia isso, porque ainda era um mistério. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei do mandamento da carne, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim se testifica, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha só, o precedente mandamento do dízimo e da lei levítica foi tirado, abrogado, foi arrancado, foi afastado e trocado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, o sacerdócio levítico com os dízimos foi banido, segundo a passagem de Hebreus. Agora você entende porque tanta luta se teve por parte da Igreja Católica, e até uma boa parte dos evangélicos tentaram tirar o livro de Hebreus das Escrituras, por causa que ele fala sobre essa eliminação do sacerdócio levítico. Porque o precedente sacerdócio, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que é Jesus Cristo, visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De quanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui o sumo sacerdote de homens fracos, mas a palavra de juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, essa passagem de Hebreus está destruindo o sacerdócio levítico e agora passando ao Senhor Jesus. E é um sacerdócio melhor, porque agora ele não morre, ele vive eternamente. E os outros sacerdócios levíticos precisavam ser passado de pai para filho. Né? E o capítulo 8 continua. Ora, assuma que temos dito que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono de Deus, da majestade, ministro no santuário, do qual o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo o sumo sacerdote construído para oferecer dom de sacrifício, por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa de oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem
nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dom segundo a lei. Então está falando sobre a abrogação da antiga lei sacerdotal, levítica, e agora a instituição da nova lei por Jesus Cristo. Eu creio que qualquer um dos cristãos, eles têm que reconhecer isso. Então, senão ele não é cristão, ele é judeu. Ou qualquer outra coisa, menos a perfeição do sacrifício de Cristo anulou os sacrifícios levíticos. Olha lá, os quais servem de exemplo das coisas celestiais. Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte ele te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma excelente e melhor aliança que está confirmada com melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para a segunda. Entendeu, irmão? Então, a lei, se você continuar praticando a lei levítica, você não está debaixo da lei de Cristo. Inclui o dízimo, principalmente porque era o sustento dos levitas. Não o levita cantor, levita nunca foi cantor. Os levitas eram os sacerdotes que faziam tudo. O sumo sacerdote e os sacerdotes levitas. O levita é da tribo de Levi, não o cantor. Diz que se aquela primeira fosse irrepreensível, não precisava se buscar uma segunda, né? Porque, repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecer uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias que tomei pela mão para tirar do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, e para eles não atentei, diz o Senhor. Ou seja, eles não permaneceram, então Deus não permaneceu. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, por as minhas leis no seu entendimento, no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e serão o meu povo. E não será mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Dizendo, a nova aliança envelheceu a primeira. Ou seja, a nova aliança em Cristo envelheceu a aliança do Sinai, levítica. E o que foi tornado velho se envelheceu, perto está de acabar. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele deixa bem claro que a antiga aliança foi envelhecida pela primeira. É uma substituição. Se é uma antiga, é porque a nova tomou o lugar. E está perto de acabar. Perto de acabar porque ainda ele via o templo, os sacrifícios sendo feitos. A partir da destruição do templo de Jerusalém, os judeus não deram mais o dízimo, porque o dízimo era tudo isso que nós falamos agora. E o capítulo 9, ele continua, né? Todo o livro de Hebreus, todo crente vê o livro de Hebreus, o crente judaizante, né? Continua, imperfeição da primeira aliança. Então ele está falando sobre o estabelecimento da nova e a imperfeição da antiga. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois o segundo veio, estava o tabernáculo, se chamavam os Santos dos Santos, tinha incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro ao redor, estava um vaso de ouro, continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra ao propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas outras pessoas, pela culpa dos outros, do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, está falando que, enquanto a lei foi praticada, ainda não continuava de pé, ó, o caminho ainda não estava completo, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas era, como foi falado, era alegoria. Que é uma alegoria para o tempo presente, ele fala aqui, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, a lei não podia nem aperfeiçoar o sumo sacerdote, consistindo somente em comida e bebida e várias abluções e justificações da carne. Isto é isto até o tempo da correção com Jesus Cristo. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes bezerros, nem por próprio sangue, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Porque o sangue de todos os bodes e a cinza das novilhas espargidas sobre os imundos, o sacrifício o santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para ouvirdes ao Deus vivo, servir ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervisse a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força enquanto um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, um testamento só tem valor depois da morte. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, validando o seu Novo Testamento, que nós já vimos que ele substitui o velho. Porque um testamento tem força, ele fala aqui, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros, de bodes como água, lã, púrpura e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com o sangue do tabernáculo todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem mais as próprias coisas celestiais com sacrifícios menores do que esse. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote que intercede agora diante de Deus por nós. Por causa do seu sacrifício. Ele é o cordeiro. Os outros cordeiros, necessário que tivesse outras mortes para que pudesse cobrir essas pessoas. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe seria fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, está bem claro aqui que não precisamos mais dar a oferta aos levitas, porque Jesus é o nosso sacerdote. Então, o que devemos fazer com o nosso dinheiro? Honrar a Deus com ele, honrar a Deus com o nosso trabalho. Jesus disse que quando fizermos a um dos pequeninos dele, que esteve doente, pobre, nu, preso e com fome, quando fizermos a um desses pequeninos, estamos fazendo a Deus. Então, todo servo de Deus tem que ajudar o seu irmão. Nós vemos esse cumprimento dessa passagem no começo da primeira igreja, na igreja quando começou em Atos dos Apóstolos, onde eles vendiam tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos davam cada um segundo a necessidade. Né? Então, irmão, esquece esse negócio de dízimo aí, sai fora disso aí, sai fora que a Bíblia já tem outras coisas para você aprender, isso aí você já tem que abandonar de vez. Para de dar dinheiro para esses caras, para de dar dinheiro para esse povo vai estar enriquecendo, fazendo faculdade com seu nome, com seu dinheiro. Para você pensar, uma simples análise, a Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil, eles construíram a sua gráfica, a CPAD, com o dinheiro das ofertas e dízimos do povo de lá. Dízimos não, né, que eles chamam de dízimo, mas com o dinheiro do povo. Eles confeccionam uma revista, né, que chamam de revista de escola dominical, e todo membro tem que comprar essa revista. Já foi comprado com o dinheiro que eles injetaram para que essa gráfica funcionasse, para que continuasse funcionando, mas ela tem que comprar de novo. Então é uma opressão maligna, né? E é caro essas coisas. A pessoa paga mais de 2 vezes por isso, porque está presa à velha aliança. Aí eles vão querer te enganar, falar que, olha, se você não der, o devorador vai entrar na sua casa. Vai nada, Deus mandou o devorador ali, porque aquele povo não estava fazendo o que Deus mandou. Então Deus enviou o seu exército de gafanhotos para comer toda a plantação mesmo. Quem
mexeu com lavoura, sabe como funciona. Quando a praga vem, ela acaba com tudo. Era isso que Deus estava falando. Não quer fazer minha parte, não quer dar a parte do levita e da viúva, então eu vou enviar as pragas para destruir com as suas plantações. Nem vocês comem, já que vocês não querem dar, vocês também não vão comer. Foi isso que Deus falou. Então o dízimo é parte da lei, e Deus deixou bem claro lá na carta aos Hebreus que a lei foi abrogada, principalmente a do dízimo, que inclui os levitas, amém? Então abandone esse negócio de dízimo há muito tempo, deixa isso para lá, nem discuta mais sobre isso, só mostre para as pessoas hebreus que eles já têm que entender. Se eles são cristãos, eles têm que aceitar hebreus. Se não são, são judaizantes e só querem o dinheiro do povo, amém? Nem os judeus hoje dão dízimo, porque não tem como dar o dízimo, porque não tem um templo. Então, fiquem na paz, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais para a glória do seu nome. Deus abençoe.